Aleluias. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, diz assim: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Jesus está perante Pilatos, como Pilatos vai dizer: olha, eu tenho poder para te soltar, tenho poder para te crucificar. E Pilatos vai fazer uma pergunta para Jesus: você é rei? E Jesus vai responder para ele: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Amém. Jesus, ele é o nosso modelo em todas as coisas. E Jesus também é o nosso modelo no que diz respeito a entendermos o propósito de Deus. Nós vemos uma declaração como essa e fica muito claro que Jesus sabe qual é o seu propósito. Ele diz: foi para isso que eu nasci, foi com essa missão que eu vim ao mundo. Esse é o propósito de Deus para minha vida. Amém. E hoje eu quero falar com vocês justamente a respeito disso, a respeito do propósito de Deus. Na verdade, hoje nós estamos dando início a uma série. Permitindo Deus, nos próximos domingos nós vamos dar continuidade. Eu, de vez em quando, gosto de fazer algumas séries aqui, até por uma questão razoável, né, que certos assuntos são tão extensos que é difícil você tratar num culto só. Né? Então a gente procura dividir aqui o assunto. Sem contar que eu, na verdade, eu gosto desse formato, né? Que a pessoa fica naquela expectativa das cenas dos próximos capítulos, como eu brinco, né? E eu quero estar falando então, e será uma série de 3 domingos, falando a respeito de 3 coisas que nós não podemos errar. Nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que é o propósito de Deus, que é o que eu vou falar hoje, que é o tempo para cumprir esse propósito e o modo de cumprir esse propósito. Se nós não entendermos o propósito de Deus, com certeza não vamos acertar o tempo. Também não vamos acertar o modo. Amém. Mas primeiramente nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. Entendendo qual é o propósito de Deus, nós vamos conseguir, com pelo menos mais facilidade, entender o tempo certo de viver aquilo. Porque não adianta eu entender o que é que eu tenho que fazer e não entender a hora certa de fazer. Ou entender o que eu tenho que fazer, entender a hora certa de fazer, mas não entender a forma de fazer. Consegue compreender? E é só quando eu entendo essas 3 coisas que eu consigo, então, viver de fato o propósito de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre entender o propósito de Deus. E eu quis começar justamente com esse texto, que esse é o modelo para nós, o Senhor Jesus. Ele sabe para que ele nasceu. Ele sabe para que ele veio ao mundo. Aí eu gostaria de lhe perguntar: você sabe para que nasceu? Você sabe para que veio esse mundo? Porque a Bíblia vai dizer, por exemplo, para nós que nós não nascemos da vontade da carne, da vontade carnal dos nossos pais, do desejo dos nossos pais, mas que nós nascemos porque havia um propósito de Deus para a nossa vida. E aí precisamos entender para que nós nascemos, para que nós viemos a esse mundo. Nenhuma pessoa sequer está nesse mundo por um acidente. Amém? Né? Todos nós, Deus tem um propósito e precisamos entender qual é esse propósito. Porque se não entendermos qual é o propósito, como iremos executar? Como iremos cumprir esse propósito se sequer entendemos ele? Eu gostaria de ver um outro texto com vocês, que é Atos dos Apóstolos. Está aí pertinho, você está em João. É o próximo livro, Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 36. Eu gostaria muito que um dia
alguém pudesse dizer isso a respeito da minha vida. Eu até brinquei de manhã, já imaginou lá na lápide, mas se não tiver lá, não tem problema. Mas pelo menos que alguém, algum dia, pudesse dizer isso aqui, que falar a respeito de Davi, a meu respeito. Diz assim a Bíblia. Opa, pulei. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu. Foi sepultado ao lado de seus pais e viu a corrupção. Eu gostaria de ler esse mesmo texto com vocês na NVI, Nova Versão Internacional, que traduziu assim: tendo, pois, Davi servido ao que, gente? Ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Amém. Meu irmão, no discurso de Estevão, ele vai falar a respeito de Davi e ele vai resumir a história, a vida desse grande homem de Deus com essas breves palavras. Ele vai dizer, porque Davi, vou pegar aqui de novo para não falar nenhuma palavra errada, tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração. Depois que ele serviu o propósito de Deus, depois que ele cumpriu o motivo para o qual ele nasceu, o motivo para o qual ele veio a este mundo, usando as palavras de Jesus, amém? Então, ele adormeceu, então ele morreu, foi sepultado, seu corpo se desfez, né? Mas ele conseguiu servir o propósito de Deus na sua geração. Ele conseguiu cumprir o propósito para o qual ele nasceu. Meu irmão, eu gosto sempre de falar o seguinte, sabe? Quando a gente chegar diante de Deus, ou por ocasião da nossa morte, ou por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus, e lá no dia do julgamento final nós chegarmos diante de Deus, eu fico imaginando, eu acredito que Deus não vai olhar para nós e vai perguntar assim, quantos seguidores você tinha no Instagram? Eu acho que ele não vai perguntar isso. Eu acho que ele não vai perguntar qual era o seu saldo bancário, quantos carros você tinha, quantos diplomas tinha pendurado na tua parede, qual foi o patrimônio que você deixou de herança. E tudo isso, entenda bem, pode ser algo muito importante até, não estou descartando a importância de nada disso, mas lá naquele momento, a não ser que todas essas coisas façam parte do propósito de Deus, e às vezes pode fazer, entenda, mas Deus não vai perguntar nada disso. Eu fico imaginando que a única coisa que Deus vai perguntar quando a gente chegar lá é, você cumpriu o propósito que eu tinha para a sua vida? Amém? Eu fico imaginando que é exatamente isso que Deus vai perguntar, porque na verdade, quando a gente chegar lá, a única coisa que vai importar é isso, o que a gente fez com a nossa vida. Amém? Porque, meu irmão, o recurso mais precioso que nós temos é o tempo. Esse é o recurso mais precioso que Deus deu a todo ser humano, é o tempo. E aquilo que nós vamos fazer com o nosso tempo, que, entenda, o tempo que temos se confunde muitas vezes com a vida. Amém? A vida do homem é finita. O tempo do homem é limitado. E não importa quanto dinheiro ele tenha, ele não vai conseguir aumentar a quantidade de tempo. Sim ou não? De tal forma que o recurso mais precioso que a gente tem é o tempo. E o que é que a gente tem feito, então, com isso? Temos vivido para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a missão que Deus nos deu, o motivo pelo qual nós nascemos, o motivo pelo qual viemos a este mundo, ou simplesmente estamos gastando a nossa vida nos nossos prazeres, nos nossos anseios, nos nossos propósitos, e não estamos, na verdade, nem aí com o propósito de Deus. E tem muito cristão, sabe, nem um pouco preocupado em entender
qual é o propósito de Deus. E se eu não entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, como eu vou conseguir colocar em prática esse propósito? Porque nós precisamos entender que a vontade de Deus, existe um propósito de Deus que é para toda a humanidade, que é para todos os homens de forma indistinta. Mas também há um propósito específico para cada um de nós. E a Bíblia ela aponta justamente essas duas coisas. Tem coisas que dizem respeito à vontade de Deus para todos os homens em todos os tempos, independente de qualquer coisa. Mas existe também a vontade de Deus específica para cada um de nós. Eu gosto de pensar nisso e imaginar que nós somos pequenas engrenagens, amém, igreja? Dentro de um gigantesco mecanismo que é a vontade, que é o plano de Deus. Mas dentro disso, Deus coloca cada um de nós para desempenhar determinadas funções. Paulo vai usar uma analogia parecida com essa, que são membros de um corpo, que cada um tem uma função, cada um tem um papel, um diferente do outro, mas é a junção dessas funções, é a junção do desempenho de cada um desses papéis é que permite o corpo ser saudável. Amém? E não é à toa que a Bíblia vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E cada um de nós, então, em particular, os seus membros. Eu até citava aqui de manhã, 1 Timóteo 2,3, eu vou abrir, se você não quiser, só acompanha no monitor, mas, coloquei errado. Eu vou abrir para ler aqui com você. A Bíblia diz assim, ó, em 1 Timóteo 2,3, isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem Deus quer que se salve? Todos os homens. Em que tempo? Em todos os tempos. Amém? Em quais nações? Todas as nações. E assim por diante. Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Então, assim como Deus tem um plano, que é que todos sejam salvos, para todos, Deus também tem planos específicos para cada um de nós e um chamado diferenciado, um propósito de vida diferenciado para cada um de nós. Repito o que eu falava há pouco, ninguém é acidente, ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui simplesmente para trabalhar, comer, pagar as contas, trabalhar, comer, pagar as contas, comer, trabalhar, pagar as contas e isso. E de vez em quando consegue juntar um dinheirinho, dá um passeio. Mas a maioria das pessoas tem vivido assim. Ou não? A única preocupação da pessoa é como pagar minhas contas e como que eu faço um churrasquinho no final de semana. Não é mais ou menos isso? Talvez eu esteja sendo simplista demais, mas, meu irmão, a grande maioria das pessoas, a única preocupação que ela tem na vida é isso. É como pagar suas contas e como fazer um churrasquinho no final de semana. E ponto. Né? Agora, nós, como cristãos, que entendemos que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito, que há um motivo pelo qual eu nasci, eu vim ao mundo, a minha vida não pode se resumir nisso. Essa é a vida do homem sem Deus. Amém? A minha vida precisa ter um propósito, ela precisa fazer sentido dentro desse grande plano de Deus. Agora, eu preciso me esforçar então para entender isso. E a Bíblia nos mostra então como nós entendemos o propósito de Deus. Porque às vezes a gente se depara com pessoas e crentes genuínos, de verdade, que amam a Jesus, mas que às vezes já estão há anos servindo a Jesus e daí a gente escuta coisas mais ou menos assim.
né? Ai, pastor, eu acho tão bonito assim as pessoas que entendem o propósito de Deus. Eu acho tão bonito as pessoas assim que às vezes até desde muito novo já entendem, já fazem a vontade de Deus. Olha só, pastor, eu nunca entendi qual é a vontade de Deus para mim. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Ah, não, se eu entender, eu faria, mas eu não faço nada, porque afinal de contas, né, eu não sei o que Deus quer para mim. Meu irmão, eu tenho conversado com muitas pessoas idosas até, em depressão. E aí você vai conversar com a pessoa e você vai perceber que a pessoa está doente emocionalmente simplesmente porque não tem um propósito de vida. Várias dessas pessoas dedicaram as suas vidas para os seus filhos. Era o propósito de vida da pessoa. Chega um momento, os filhos crescem, se casam, vão viver as suas vidas e a pessoa perde o propósito de vida. Outros passam a cuidar de um familiar doente. E às vezes é muito comum, mulheres até, passam a cuidar do marido que está enfermo, doente. Aquilo ocupa o tempo da pessoa quase de uma forma integral. Chega um momento que o familiar falece. E aí a pessoa perde completamente o propósito de vida. Você está entendendo? E às vezes por perder o propósito, porque, entenda, a pessoa fez aquilo ali o seu propósito de vida. E às vezes não consegue enxergar, meu irmão, que Deus tem mais coisas além disso. Ah, pastor, mas eu já estou velho, né? Pois é, mas a Bíblia diz que até depois de velho darão frutos. Eu tenho que continuar produzindo. Eu tenho que continuar gerando frutos, inclusive na velhice. Você está entendendo? Mas eu preciso ter um propósito de vida, porque a coisa mais triste para o ser humano é quando ele não tem um propósito. Aí tudo se torna uma canseira. Por que eu acordo cedo? Por que eu arrumo a casa? Por que eu vou trabalhar? Por que eu cuido do jardim? Porque, você está entendendo? E a pessoa vai perdendo. E nós precisamos ter, então, o nosso propósito de vida. Saber para que eu nasci, para que eu vim ao mundo. E como eu disse, a Bíblia dá, no mínimo, algumas pistas para nós. No mínimo. Filipenses capítulo de número 2 e versículo de número 3. Filipenses, 13, não é o 3, perdão. Filipenses 2, 13. A Bíblia vai dizer assim, texto conhecidíssimo, tá? Deixa eu voltar lá para a NA, que era a tradução que eu estava usando. Então diz assim, porque Deus é quem efetua, tem tradução que vai dizer, é quem opera em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Primeiro texto vai dizer que Deus tem uma vontade para nós, e que essa vontade ela é o quê? Boa, sua boa vontade. Em outro texto a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus tem uma vontade para nós e a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita, é agradável. E a Bíblia diz também aqui nesse texto que é Deus quem efetua, quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Deus trabalha então nas nossas vidas colocando um querer, um desejo, uma vontade. Isso quer dizer que todo desejo que eu tenho vem de Deus? Claro que não. Amém, né? Porque como a gente dizia para as crianças, quer dizer, a gente hoje em dia quase não fala isso para as crianças, mas nossos pais diziam para a gente quando a gente era criança, vontade dá e passa. Não é verdade? Eu estou com vontade, vontade dá e passa. E passava ou não? Passava.
Não tinha outro jeito. Né? E eu não estou falando disso, mas eu estou falando de certo querer dentro de nós, um querer, às vezes, persistente, eu vou chamar assim. Há pouco eu dava exemplo de pessoas que às vezes estão anos servindo a Jesus e dizem, pastor, até hoje eu não entendi qual é o propósito de Deus para a minha vida. É engraçado que você vai conversar com essa mesma pessoa e daqui a pouco ela começa a revelar algo, se você começa a questionar, ela vai revelar, ela vai dizer assim, vou dar um exemplo, ai pastor, eu sempre tive um desejo tão grande assim, né? Eu sempre gostei tanto de cantar, de louvar, de adorar a Deus. Mas por que você nunca fez isso? Ah, pastor, eu não sabia se era a vontade de Deus para mim, né? Eu não sabia se esse era o propósito que Deus tinha para a minha vida. Aí você diz, mas por que você nunca entrou numa aula de canto? Mas por que você nunca procurou se aperfeiçoar nisso? Não, mas eu não sabia se era isso que Deus tinha para mim ou não. Outras pessoas vão dizer assim, ai pastor, eu sempre tive assim uma vontade de fazer um trabalho com as crianças, meu coração, sabe, sempre se moveu para isso, de pregar o evangelho para as crianças. Mas por que você nunca fez isso? Ah, mas eu não sabia se era esse o plano de Deus. Mas espera lá, a Bíblia diz que Deus coloca em nós o querer e o efetuar. Mas percebe que o querer vem antes? Depois vem o efetuar. Outras pessoas vão dizer, ah, pastor, eu sempre gostei de pintar, eu sempre fui voltado assim às artes, mas por que você nunca fez isso? Ah, porque eu não sei se era isso que Deus tinha para mim. Tá, mas quanto tempo você tem esse querer? Não, eu sempre tive, pastor, isso. E nós precisamos entender que, vou usar o termo que eu usei há pouco, um certo querer insistente dentro de nós, muitas vezes já é Deus justamente sinalizando essa questão. Vamos nos lembrar que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se comunica, ele confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No que diz respeito à salvação, a certeza de salvação, um assunto tão precioso na Bíblia, a maneira de Deus se comunicar com a gente é confirmando dentro do nosso espírito que nós fomos salvos, somos filhos de Deus. Por que no que diz respeito ao chamado, Deus usaria outro meio? Não, pastor, mas se viesse assim um profeta e falasse comigo, não, mas se viesse, esse é o problema. E Deus pode usar isso? Claro que pode. Amém? Claro que pode. Mas às vezes a pessoa fica esperando, você está entendendo? Algo externo, quando na verdade Deus vai confirmar com algo interno. Quantas pessoas que eu já não ouvi assim, né? Ah, eu tô esperando o pastor me chamar. Meu irmão, você está esperando o pastor te chamar? E se o pastor não te chamar? Não, mas se for de Deus, então Deus vai tocar no coração do pastor e ele vai me chamar. Meu irmão, se o pastor te chamar ou se alguém te chamar, é para confirmar algo que já está dentro de você. Amém? E às vezes lá do outro lado o pastor, eu não estou me defendendo como pastor não, tá? Mas já me defendendo. E lá do outro lado, você como pastor está assim, não, Deus vai confirmar no coração daquele irmão, daquela irmã, e a pessoa vai vir falar alguma coisa. Vai vir se lançar, vai vir se apresentar. Dizer, pastor, eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade assim. Pastor, meu coração, ferve com relação ao morador de rua, pastor. Toda vez que eu estou passando na rua, vejo um morador, pastor, aquilo mexe comigo, me dá vontade de chorar, me dá vontade de fazer alguma coisa, aquilo queima dentro de mim. Por que você não faz nada? Pô, eu não sei se essa é a vontade de Deus, mas que mais que você quer? Você está entendendo em nome de Jesus? O que nós precisamos entender, e foi esse exemplo que eu dei aqui também no culto da manhã, talvez você me perdoe o meu exemplo ser tão ruim, mas é mais ou menos como eu imagino, tá? Que
Quando Deus fala com a gente, e Deus vai começar, como estamos vendo, colocando um querer no nosso coração, é como num jogo de xadrez. Quem é que sabe jogar xadrez? Já jogou, sabe jogar, né? O que acontece? Deus vai mexer a primeira peça e começa a contar o reloginho para a gente. E agora o que a gente tem que fazer? Mover a nossa. Corresponder. Fazer alguma coisa. Mas sabe o que a gente faz lá do outro lado? Cruza o braço e fica esperando Deus. Só que Deus só vai mexer a próxima peça quando? Quando eu mexer a minha, quando eu corresponder ao primeiro movimento de Deus. E se eu correspondo a esse movimento, aí Deus também vai se movimentar. E eu correspondo àquele, ele vai corresponder comigo, porque Deus ama essa interação do homem e Deus. É dessa forma que Deus trabalha. O grande problema é que Deus move e eu não me movo. Deus vai dizer para mim, como disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí sabe o que eu faço? Eu não saio, eu fico com meu bração cruzado dizendo assim, não, quando Deus mostrar eu vou. Não, quando você sair, aí Deus mostra para onde você tem que ir. Você está entendendo? É assim que Deus trabalha. E Deus não vai mostrar lá, Deus até vai dizer, eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel. Já estou dizendo que o teu destino é muito bom. Mas o caminho que você vai trilhar até chegar lá é passo a passo. É Deus dizendo, ô Abraão, vai até ali. Tá, Deus, e depois onde eu vou? Vai até ali, depois a gente conversa. Não é verdade? Corresponda. Aí eu vou dizer, agora você vai até lá. E agora? Agora você vai para cá. A gente vê isso claramente na vida de dois personagens bíblicos, Davi e José. Deus vai sinalizar, ó, você vai ser rei de Israel. Mas o caminho que você vai trilhar até chegar lá vai ser de dependência, de passo após passo, de todo um caminho que eu vou te levando, que você vai aprender a liderar e vai aprender a liderar pessoas derrotadas, falidas, quebradas lá na caverna de Adulão. Vai aprender a levantar essas pessoas, porque quem consegue liderar essa turma, gente, para depois liberar uma nação é fácil. E você vai aprender a curar essas pessoas, você vai aprender a tratar essas pessoas, você vai aprender a levantar essas pessoas, você vai aprender a fazer dessas pessoas um grande exército. Eu vou te ensinar, Davi, a ser um estrategista fantástico, porque você vencer uma batalha com um exército maior do que do seu oponente, precisa de estratégia? Nenhuma. Mas você vencer uma batalha com um exército menor, aí você vai ter que ser um estrategista. Você passar a tua vida fugindo de um exército inumeramente maior, você vai ter que aprender a ser ninja na arte da guerra. Você está entendendo em nome de Jesus? E depois, quando você se tornar rei de Israel, cara, se com um exércitozinho na mão você fez o que fez, com esse exército poderoso, não vai ter gente que vai ficar de pé diante de você. Não foi isso que aconteceu? Meu irmão, na vida de José, havia todo um propósito de Deus ali. Para onde José teria que chegar? E Deus vai sinalizar. Pessoas vão se curvar diante de você. Quer dizer, eu vou te colocar numa posição de autoridade, vou te colocar numa posição de liderança. Amém? Mas entenda que para chegar até lá vai ter muita água para passar debaixo da ponte. E o José precisava aprender a liderar, a administrar, a mudanças muito rápidas. Porque quando ele se tornasse governador do Egito, ele vai ter 7 anos de fartura. E da noite para o dia, vai chegar 31 de dezembro, ó, fartura. 1º de janeiro já começa a fome. E aí viram 7 anos de fome, não é isso? E você vai ter que aprender a se adaptar muito rápido
às novas situações. E você percebe que a vida toda dele foi assim? Uma hora ele está como filho amado na casa do pai, na outra hora ele está como escravo. Leva tempo, anos para o camarada ir se levantando. Depois de anos que agora sim ele está como maioral na casa de Potifar. Agora eu estou bem. Leva a rasteira de volta. Vai se tornar um prisioneiro. E vai ter que aprender a administrar com poucos recursos lá na prisão. Você está entendendo? E há uma mudança muito rápida, até que ele chegue. Só que aí, às vezes, a gente se engana, sabe por quê? Porque daí, se a gente dissesse assim, aí ele se tornou governador do Egito, aí ele cumpriu o propósito de Deus para ele. Não, o propósito de Deus não era ele ser governador do Egito. Que isso, pastor? Como não? Claro que era. Não. Esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus para a vida de José não era ele ser governador do Egito. O propósito de Deus para a vida do José é que, como governador do Egito, ele pudesse salvar toda a descendência de Abraão. Porque propósito não é um cargo, gente. A Bíblia não diz, nós acabamos de ler sobre o Davi, a Bíblia não diz, e tendo Davi se tornado rei, cumpriu o propósito de Deus. Não, o propósito de Deus não era ele ser rei, o propósito de Deus era, como rei, ele servir ao propósito de Deus da sua geração. Você está entendendo a diferença? Cargo não é propósito de Deus. Às vezes Deus vai usar um cargo para que a gente, através daquele cargo, consiga cumprir o propósito. O José entendeu isso. O José vai dizer para os irmãos, não pese o coração de vocês, porque vocês me venderam, porque foi Deus que me mandou para cá, para eu ser governador do Egito. Não, ele diz, foi Deus que me mandou para cá para conservar a alma de vocês, a vida de vocês, como hoje se vê. E aí algumas pessoas entendem muito errado essa questão. Eu já ouvi de pastor, né, mais ou menos assim, ele assume uma grande igreja, né, e ele chega no púlpito todo orgulhoso, ele diz assim, ou em conversas paralelas, e diz assim, não, agora sim, Deus me honrou, é que eu também trabalhei tanto, me esforcei tanto, eu orei, eu jejuei, eu fiz isso, agora Deus me honrou. Tipo, cheguei onde eu queria. Mais ou menos isso, sabe? Meu irmão, um cargo não é para nos honrar. E quando a gente, sabe, tem essa visão, é uma visão tão medíocre, tão pequena. Não, eu cheguei ali, Deus me abriu uma determinada porta, agora eu preciso parar e dizer assim, tá, como eu posso servir a Deus agora? Você está entendendo? Qual que é o propósito? Para que eu fui colocado aqui? Amém? É isso que é verdadeiramente entender o propósito. Eu lembro um dia, eu estava sentado ali, na recepção da igreja, conversando com um irmão, e o questionamento dele era justamente esse, pastor, como eu posso entender o propósito de Deus? E eu comecei a explicar, falar talvez algumas dessas coisas que eu estou falando aqui hoje, e daqui a pouco, no meio da conversa, ele me solta algo parecido. Eu não lembro os detalhes da conversa, mas ele fala algo parecido nesse sentido, que o propósito era alcançar determinado cargo. Eu falei, opa, para por aí. Não, propósito não tem nada a ver com cargo. Eu lembro dele arregalando o olho e disse, como assim? Eu falei, não, cargo é uma coisa, propósito de vida é outro. Porque ele estava confundindo assim, eu acho que o meu propósito de vida é alcançar determinado cargo. Não, isso pode ser um sonho, uma ambição profissional, qualquer outra coisa. Você está entendendo? Mas propósito é quando eu desempenho uma função. E às vezes, para desempenhar essa função
que é de servir a Deus através de servir as pessoas, amém? Como foi com Davi, como foi com José, como foi com Daniel, como foi com qualquer outro personagem que a gente possa citar aqui. Então, às vezes eu vou precisar estar naquele cargo para cumprir aquela função. Mas entende que uma coisa não confunde com a outra? Amém? Está me acompanhando ou não? Eu lembro do brilho nos olhos, vamos dizer assim, da surpresa. E aquilo, sabe a impressão que dá? Sabe quando dá uma explosão na cabeça da pessoa, que vira uma chave e não ficou assim? Quase aquele meme, assim, agora tudo faz sentido. Foi mais ou menos assim, né? E a gente precisa entender essa verdade, e entender que muitas vezes tudo vai começar com um querer, com um desejo. E que a gente precisa, então, corresponder com aquilo. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim, ó, fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Entenda que o episcopado, a grosso modo, eu sei que não é exatamente isso, mas a grosso modo, fazer a vontade, fazer a obra de Deus, como a gente chamaria hoje. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, se você deseja fazer a obra de Deus, olha, excelente coisa, excelente obra você deseja. Agora você perceba que um chamado começa como? Com um desejo. Com um desejo. E esse desejo precisa ser correspondido. Porque daí vai seguir assim, ó. É necessário, pois, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. E aí em seguida vai falar dos diáconos, né? E a lista dos diáconos é parecida. Diácono seria quase um obreiro, o bispo seria um pastor num cargo de liderança, pastor de pastores. Agora, olha só, a lista é grande, não é verdade? Eu li aqui até acelerei. A lista é enorme, mas tudo começa como? Com desejo. E aí eu correspondo com esse desejo. E agora, porque há um desejo, porque eu correspondi, e cada vez mais Deus vai sinalizando que aquilo é o que Deus tem para mim. E pequenas portas vão sendo abertas. Eu começo a caminhar em uma determinada direção. Agora eu vou ter que organizar toda a minha vida e viver de uma maneira que vai corresponder com aquele chamado. Por isso que a Bíblia diz, para nós andarmos de maneira digna com a vocação com que nós fomos chamados. Amém. Porque dependendo do chamado que Deus tem para nós, tem uma maneira, dependendo não, né? Para todo chamado tem uma forma, tem uma maneira digna com aquela vocação, que corresponda com aquilo que Deus nos chamou a fazer, a realizar. Amém. Mas tudo começa, esse ponto que eu queria chamar, com um querer. E aí eu preciso corresponder com ele. Eu não vou conseguir me aprofundar nesse ponto, mas uma outra coisa que nos ajuda a entender o chamado de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, é a gente olhar para os dons e talentos que Deus nos deu.
E vem de Deus os dons e os talentos. Meu irmão, Deus não dá nada para ninguém por um acaso ou de uma forma aleatória. Eu preciso começar a olhar os dons, os talentos, as aptidões que Deus me deu. Porque se Deus colocou na minha vida aqueles dons, talentos e aptidões, é para que isso seja usado por Ele. Então isso já começa a me sinalizar, me apontar como que Deus quer me usar. Pastor, eu sou uma pessoa assim muito comunicativa, pastor. E eu sou uma pessoa não só comunicativa, mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho um poder de convencimento muito grande. Pastor, olha, não é à toa que eu sou vendedor, pastor. Eu consigo vender areia no deserto, né? Para você ter uma ideia. Mas Deus, será que te deu esse dom, esse talento só para você ganhar dinheiro? Só para você ser bom nas vendas? Você está entendendo em nome de Jesus? Será que não tem algo a mais aí? Entenda como eu posso olhar para os dons e talentos, as capacidades que Deus me deu, e isso me ajuda a entender até mesmo, porque Deus vai me dar dons e talentos para que eu consiga cumprir o propósito dele na minha vida. Amém? Então, observando essas coisas, eu consigo entender até mesmo melhor. Pastor, ó, às vezes a gente usa até essa expressão, eu tenho uma cabeça muito boa para determinada coisa, para as artes. Por que Deus me deu uma aptidão tão grande para isso? Né? Para desenvolver trabalhos manuais, pastor. Eu tenho uma capacidade muito grande. Mas será que é só para eu fazer algo manual e ganhar dinheiro com aquilo? Não, eu acho que tem algo a mais aí. Você está entendendo em nome de Jesus? E assim vai. Então, uma outra coisa que me ajuda a entender é essa. E por último, para a gente se encaminhar para o final, Juízes capítulo 13. Essa é uma história muito interessante. Manoá era o pai de Sansão. A Bíblia vai dizer que a esposa de Manoá, que a mãe de Sansão, ela era estéril. E uma certa ocasião, um anjo do Senhor visita ela, trazendo uma palavra para ela, que ela iria gerar, ela seria mãe, mas aquela criança não seria uma simples criança, vamos dizer assim, que Deus tinha um propósito na vida daquela criança, uma missão para ela, e que a missão que aquela criança tinha era tão especial, era algo tão grande, primeiro, que ela deixaria de ser estéril, passaria a gerar de forma milagrosa, e mais do que isso, que aquela mulher, ela precisaria de, até mesmo na gestação, toda uma preparação e se abster de certos alimentos por causa da criança que estava sendo gerada na barriga dela. Deus envia um anjo, mas esse anjo vem em forma de homem, que, diga-se de passagem, é a aparição mais comum de anjos na Bíblia. Às vezes a gente fala em anjo, já pensa asa, auréola, espada de fogo na mão, não é assim? Meu irmão, pegue os relatos bíblicos, a grande maioria das aparições de anjos eram em forma de homens, a tal ponto, e isso tem que causar um temor no nosso coração, que a Bíblia diz lá em Hebreus, que alguns, praticando a hospitalidade, receberam anjos em sua casa, sem saber que eram tais. Amém. Amém. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa fantástica isso aqui. Me veio uma história, mas não vai dar tempo para eu contar. Me atendo aqui, voltando ao relato bíblico. Então, de tal forma que ela não sabe que é um anjo, que ela acha que é um homem de Deus, que é um profeta. Essa mulher corre para casa, chega para o marido e diz assim: meu amor,
Meu amor é por minha conta, não sei como chamava ele, nego, né? Como é que chama? Bem, sei lá, mas chega lá e diz, meu amor, um homem de Deus acabou de falar comigo, e ele me disse assim, e ela dá o recado exato, perfeito, certinho. Ele disse isso, assim, assim. Passou o recado perfeito. Diz que eu vou gerar, que a criança vai ser desse jeito, que eu preciso me abster disso, daquilo, daquele outro. E aí o que acontece? A mulher crê naquela palavra. Como nós vamos ver daqui a pouco, o marido crê naquela palavra. Porque entenda uma coisa, profecia não é para guiar a nossa vida. Profecia é para confirmar aquilo que está no nosso coração. Se a profecia não confirma o que está no nosso coração, gente, ela também não deve guiar a nossa vida. Amém. Porque muita gente, guiado por uma profecia que não foi confirmada no coração, já entrou em cada enrascada. Eu contei aqui de manhã de uma pastora, amiga minha, que certa ocasião chegou um irmão no final do culto, olhou para ela e disse assim, pastora, Deus me revelou que é para você casar comigo. E hoje a gente dá risada. Mas quem é crente das antigas, amém, já ouviu muita história assim. Sim ou não? Muita história assim. Da irmãzinha dizer assim, ai, mas ele é feio como que? Eu não gosto dele. Ai, mas se Deus falou, né? Eu não vou contrariar a vontade de Deus, porque entenda que tem profecia e tem profetada. Amém? São duas coisas distintas. E eu gostei da abordagem dela, que ela olhou para ele assim, primeiro deu corda, né? Ela falou assim, sério? Então a gente vai casar? Vamos. E aí ele foi animando, né? Eu acho que ele pensou assim, o golpe deu certo. E ele foi, não, ele vai casar e tal, Deus me revelou, vai ser lindo e não sei o que e tal. Ela diz, que benção então. Vamos fazer o seguinte, no dia que Deus falar comigo, a gente casa. Deus não falou com você? Falou. Então, no dia que ele falar comigo, a gente marca o casamento, então. O irmãozinho está esperando até hoje. Até hoje ela não falou. Deus não confirmou no coração dela. Amém, igreja? Bom, mas nesse caso aqui, porque de fato era uma palavra que vem de Deus, confirmou no coração dela. Ela tinha certeza daquilo. E aí Manoá vai fazer o seguinte, olha só, versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, porque pensa numa oração que Deus responde a essa. Amém? É quando a gente ora para entender o plano de Deus, para corresponder com o propósito de Deus na nossa vida. E pensa num anjo que teve que dar 2 viagens. Amém? Olha só, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava sentada no campo. Porém, Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse, eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou, você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu, sim, sou eu. Então Manoá disse, quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Amém, igreja? Meu irmão, isso aqui é algo fantástico. Olha a pergunta dele. Ele não está com dúvida se vai acontecer ou não. Ele chega lá e diz assim, quando acontecer,
Que para mim já está certo. Deus confirmou algo que a gente já vem orando, que já era um desejo do nosso coração. Deus confirmou, a gente crê que vai acontecer. Agora, quando isso acontecer, duas coisas. Qual vai ser o modo de viver? Porque para cada chamado tem um modo de viver. Você vê que do bispo é um, do diácono é outro. Amém? Para cada chamado de Deus tem um modo de viver. Ele vai dizer qual que é o modo de viver. Porque a Bíblia vai dizer andai. Trocar a palavra andar aqui, ó. Vivei de maneira digna com a vocação com que fosse chamado. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para esse menino, então tem uma maneira digna para corresponder. Qual que é o modo de viver desse menino? E qual é o serviço dele? Porque propósito de Deus na nossa vida não é cargo, é serviço. Está entendendo a diferença? Não é privilégio, é como a gente vai servir a Deus. Lembra lá de Atos? Davi serviu ao propósito de Deus. Perceba como a palavra que é utilizada é sempre a mesma, serviço. Propósito é serviço, é servir a Deus dentro da missão que Deus nos deu. Não é alcançar uma posição, não é alcançar um cargo, mas qual vai ser o serviço? Porque Sansão vai ser um juiz de Israel, esse é o cargo dele. Mas com esse cargo, ele precisaria desempenhar um serviço. Amém? Eu preguei uma quarta-feira sobre isso aqui, que nós como pais temos responsabilidade de orar do propósito de Deus que Deus tem para os nossos filhos e encaminhá-los para isso, como fez Manoá. Mas hoje, dentro do contexto que eu estou falando, da gente orar por nós mesmos, e entendermos qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida e dizer, como é que eu ando? Como é que eu correspondo com isso? Amém? Qual vai ser o serviço que eu tenho que desempenhar? Agora, alguns já perguntam, Deus, qual que é o cargo? Quanto que ganha, Deus? Não é assim? Qual que é os privilégios, Senhor? Não. Qual que é o serviço? Qual que é o trabalho que eu tenho que desempenhar? Essa é a pergunta. Para a gente fechar, Esther, capítulo 4, versículo de número 14. Eu acho fantástico isso aqui. Esther 4:14. Se abrir a Bíblia no meio, Salmos, voltando Jó, voltando um pouquinho mais Esther. Esther capítulo 4, versículo 14 diz, só antes de eu ler, deixa eu explicar o que está acontecendo. Amã consegue convencer o rei a assinar um decreto, o rei da Babilônia, a assinar um decreto que os judeus tinham dia e hora para serem exterminados. É muito interessante como, tanto na história bíblica quanto na história da humanidade, nós vemos sempre uma perseguição contra o povo judeu e sempre tentativas de exterminar com eles. E é fantástico como sempre fracassa. Amém? Em nome de Jesus. E aqui é mais uma ocasião dessas. Tem dia e data. Reassinou o decreto. E aí, Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução, tio de Esther, manda o recado para ela, que vamos lembrar que ela é rainha, que ela está na corte do rei. E vai mandar o recado para ela dizendo assim, faz alguma coisa. E ela vai mandar uma resposta dizendo, eu não posso fazer nada, porque há uma lei que ninguém pode se apresentar diante do rei sem ser chamado. Se alguém se apresentar diante do rei sem ser chamado, a sentença é uma só, é a morte. A única exceção, e é caso de exceção, a regra é a morte. A única exceção é se o rei, por um ato de misericórdia, estender o seu cetro em direção à pessoa. Mas se o rei não sinalizar nada, a pessoa vai ser morta. Gente, o cara que é o rei, tá? Ele está governando praticamente todo o mundo, literalmente. Ninguém podia bater lá, licença, rei, estou entrando, roubaram 2 galinhas minhas, você tem que fazer alguma coisa. Não dá. Você está entendendo? Então, só podia comparecer perante o rei quem fosse chamado, inclusive a rainha.
Você já imaginou o cara decidindo algo lá? Importantíssimo. Bem, eu já falei pro Zequinha, você tem que dar um jeito no teu filho. Dá, gente? Não dá. Já morre uma outra rainha. Já, né? Então, assim, tem um fundamento, pelo menos. Né? Tá bom? Pode ser um exagero, mas tem um fundamento. E ela diz, eu não posso, acho que eu vou falar com algum assessor e dizer, vai lá, intercede por mim. O cara diz, eu? Você tá doido? Eu não. Então ela diz, eu não tenho acesso ao rei. E por esses dias, ele não tem me chamado, faz tempo que eu não vejo o rei. Então, não tem muito que eu possa fazer. E aí ele vai mandar esse recado aqui, versículo 14. Por quê? Se você ficar calada agora, se você não fizer nada, fingir de morta, ficar calada, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Fica tranquilo que Deus vai dar um jeito. Deus não depende de nós. Amém? Nós dependemos de Deus. Deus não vai ficar refém. Não é porque Deus tem um propósito para a minha vida que ele vai ser refém disso. Amém? Deus, ele, como o Mardoqueu está falando, Deus vai dar um jeito, fica tranquila. Mas você e a casa de seu pai perecerão. E aqui que eu queria chegar, olha só a pergunta. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Meu irmão, isso aqui é fantástico demais. Ele vai perguntar assim, ó, para mim ele vai colocar uma pulguinha atrás da orelha dela. Sabe aquela pulguinha que você fica coçando assim, pensando? Ele vai dizer assim, quem sabe não foi justamente, a corrigida vai dizer, para uma hora como essa. Quem sabe não foi justamente com este propósito que Deus te colocou aí, que Deus te abriu essa porta. Porque você acha que Deus te colocou como rainha? Vamos lembrar que foi feito um festival no reino inteiro, lembra? Você acha que você ganhou? Você acha que você foi colocada aí como rainha só para andar com a coroa, desfilar com a coroa, andar com os vestidos mais bonitos, melhor perfume, sapato e tal? Você acha que foi só para isso? Ele vai dizer, será que Deus não tinha um plano, um propósito para ter te colocado aí? E será que Deus não te colocou aí para uma conjuntura como essa? E aí surge a pergunta que eu e você precisamos fazer. Meu irmão, será que a gente não foi colocado aonde a gente foi, seja lá onde for, naquela família, naquela vizinhança, naquela empresa, naquela igreja, seja lá onde for? Será? Você está entendendo? Que não foi com um determinado propósito, para um determinado tempo, para cumprir uma determinada, realizar um determinado serviço? Amém, igreja? Mas a gente muitas vezes acha que são coisas da vida. Meu irmão, Deus controla tudo. E quando ele faz essa pergunta, a Bíblia vai dizer assim, então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta, vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mas eu entendi que foi para isso, para esse momento que Deus me colocou aqui. Se é para eu morrer cumprindo o propósito de Deus, então eu morrerei, mas cumprindo a missão que Deus me deu. E aí eu te pergunto, vamos falar do personagem anterior? Sansão. Sansão não andou, não viveu correspondendo ao chamado de Deus. Andou uma vida bem bagunçada. Mas ele morreu para cumprir o propósito de Deus. Amém. O seu último ato foi, Deus, me dá mais uma chance
Deus, me devolve a força que um dia eu tive, porque no meu último ato de vida eu vou cumprir o meu propósito. Porque vamos lembrar que o propósito dele era começar a livrar Israel do poder dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que no momento que ele derruba o templo, ele matou mais filisteus com aquele ato final da vida dele do que durante toda a vida dele. Esther não morreu para cumprir o propósito. Esther viveu e conseguiu cumprir o propósito. Ele andou uma vida bem bagunçada, mas morreu cumprindo o propósito. Amém, igreja? Nós precisamos levar, sabe, o propósito de Deus com a seriedade que esses personagens estavam dispostos a levar, porque entenderam algo que precisamos entender. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir Jesus.